Canal Luz no Fim do Túnel, como é que vocês estão? Bom dia a todos. Aqui é Helder de Araújo. Vamos lançar luz hoje sobre alguns assuntos. Começar falando um pouco sobre a extremo-direita brasileira. Não existe uma extremo-direita brasileira, existem pelo menos três que eu me lembre. É a neoliberal, o pessoal conhece aí como o pessoal da Faria Lima, do Guedes, do neoliberalismo, BlackRock, usura, rentismo, financeirismo, enfim, é o pessoal que vive de renda e de especulação com ações. Uma outra direita aí seria a direita neocon, mais ligada aos neocons americanos. Aliás, a neoliberal também é ligada aos americanos, pois que praticamente toda a nossa política é serva da política americana. Essa direita neocon, que significa neoconservador, e que estão bastante ligados a esse conservadorismo que eu acho um tanto radical, né? Por exemplo, o Milei, o Bolsonaro, você tem elementos assim que são tanto neoliberais como também neocons. Os neocons estão lá ligados ao Trump, mas também você tem neocons ligados aí ao Joe Biden. Então é uma segmentação bastante variada e complexa. Fazer um vídeo posteriormente sobre esse assunto em específico. Uma terceira extremo-direita seria a extremo-direita sionista. Na verdade, as três se miscuem e se alternam e se misturam e também se separam em diferentes momentos, mas as três têm objetivos comuns. Uma quinta coluna sionista é escancarada no Brasil. Por exemplo, vou dar um exemplo: o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, revela que os arquivos da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, durante o governo do Jair Bolsonaro, esses arquivos da ABIN, que seria supostamente o serviço de inteligência, supostamente porque o serviço de inteligência brasileiro ainda carece muito daquilo que é próprio de um serviço de inteligência, que é a própria inteligência, né? Veja, os arquivos da ABIN ficavam armazenados e monitorados em Israel. Quer dizer, isso é uma relação entre a extrema-direita israelense, porque é um Estado de extrema-direita, o Estado de Israel, e a própria direita brasileira aí, inclusive dentro da classe militar, né, e das Forças Armadas, aí, dos oficiais, né? Bom, então é um assunto assim que é importante a gente estar atento para a influência do sionismo dentro do Brasil, porque eles estão praticando aí censura, estão perseguindo pessoas, por exemplo, que fazem críticas à maneira como eles promovem a sua guerra, e Israel já está respondendo, isso eu falei inclusive ontem, no cenário internacional aí por crimes de guerra, crimes de genocídio, de limpeza étnica. Eu já fiz vários vídeos sobre isso daí. Pessoal, falar um pouquinho aqui sobre a ligação aí, porque nós estamos na era BRICS. 2024 vai ser o ano dos BRICS. Os BRICS vão desbancar o G7, como eu já mostrei. Mas veja, a Índia e a Rússia têm suas diferenças, mas elas estão assim meio que trabalhando juntas, né? Por causa da Nova Delhi, na Índia, capital, tem se aproximado aí da Rússia por conta das sanções do G7, que são os países neoliberais aí ricos, né? E que fazem sanções e boicotes ao petróleo russo por conta do quão barato é essa energia e do quão eles desejam tirar esse mercado da Rússia e colocar o mercado aí, os preços, sob o seu controle, né, do G7. Então a Índia acaba fazendo um acordo aí com a Rússia para conseguir, inclusive, um valor do barril do petróleo acima de $60 o barril, o que foi combinado lá pelo G7 em 2022. Quer dizer que esse limite imposto aí pelos atlanticistas custou à Rússia um montante aí de 38 bilhões de dólares por conta desse boicote, porque ela perdeu o mercado europeu por conta aí dessa guerra de procuração, aí, dessa guerra de quinta geração aí na Ucrânia. Contudo,
Contudo, a Índia continuou negociando diretamente com os russos, inclusive aumentando o preço do barril para $70. Isso faz o quê? Um benefício à economia russa, segura o preço da energia e dá ao Kremlin, né, que é o executivo russo, mais gás, inclusive o próprio gás, para defender o seu território dos ataques dos neocons lá de Washington. Né? O mundo tem de agradecer a Nova Delhi pela sua posição, né, de ir contra os interesses dos que boicotam, dos que sancionam, né, dos que fazem essa política de exclusão. E a Índia faz jus aí à sua posição dentro do BRICS e aponta para um mundo multipolar. Falar um pouquinho sobre a China hoje também. A China, que o chapéu de alumínio não conhece, tem 95% da população, de uma população de 1,4 bilhão de habitantes, quer dizer, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes em média. 95% de sua população pertence à classe média. E uma boa parte desses 95%, inclusive, fazem parte de uma classe média até alta. Somente 5% dos chineses são pobres hoje. Pobres. Mas ninguém vive na miséria, sem teto, pedinte, faminto, na Cracolândia, na Rua da Amargura, vivendo debaixo de ponte. Isso não existe na China, você não encontra isso. Veja, e não é só isso. A população rural chinesa, que é mais ou menos 40% da população, isso daí dá mais ou menos uns quase 600 milhões de pessoas, né? Vive tão bem no campo, a população rural, que ninguém quer sair de suas chácaras, de seus sítios, de suas fazendas, né? O indivíduo comum, aí, o neocon comum, aí acha que o socialismo, a moda chinesa, é uma porcaria, né? Que o neocon americano vive falando mal do socialismo, mas o socialismo, a moda chinesa, funciona como nunca, né? Por quê? Porque o neocon americano está desesperado justamente com esse desenvolvimento da China. Então ele começa a combater o socialismo, ao mesmo tempo que ele investe lá, né? Então é um jogo de interesses aí, né? O Pedro Paulo Rezende, eu recomendo a vocês essa live, né? Ele morou e trabalhou muitos anos na China, escreveu livros, né? Fiz uma live excelente ontem no canal A Arte da Guerra, indicou vários livros, né? Ele mostra como o chinês médio de hoje tem um padrão de vida, por exemplo, análogo a quem mora, por exemplo, no norte da Itália, que é uma classe média alta. E aí agora você tem aí muitas matérias aí no Valor, no The Economist, revistinhas aí ocidentais, né, dizendo que a China está decaindo, que ela já não é aquela, que o mercado externo e a crise imobiliária e a população chinesa e o Xi Jinping e XYZ, né, mas a verdade é que hoje a China ela desenvolve muito mais o mercado interno. O desenvolvimento do mercado interno chinês é um colosso, Pegue um vídeo qualquer aí no YouTube sobre os supermercados chineses. Pessoal, é praticamente uma cidade de compras. Imagine um grande shopping com vários andares, e você compra assim, qualquer coisa que você possa imaginar, você compra nesses mega hipermercados chineses. Seja uma tartaruga viva, seja um vinho de alto luxo francês, tem literalmente de tudo. A verdade é que o salário médio chinês hoje é mais ou menos umas 3 vezes o salário médio mínimo brasileiro. E compra mais, ele compra umas 5 vezes mais, porque as coisas, inclusive, são mais baratas e você tem uma variedade muito grande de coisas. Bom, por aqui não se estuda esse assunto, né, China, né? Não, por aqui o assunto China é aquele lá de 1970, da época que ainda estava o Mao Zedong, que entregou um país unido, pobre e chinês, né, para o seu sucessor, para o Deng Xiaoping, que começou a capitalizar em 1980. O pessoal ainda vive com a mentalidade daquela época. O trabalho escravo, a exploração, a pobreza, isso aí tudo já está mais do que superado. Nenhum país do mundo jamais se desenvolveu como a China. A Índia já está nesse caminho agora, mas a Índia tem um longo caminho, um longo trabalho ainda pela frente. O Brasil também.
A ascensão da extremo-direita neopentecostal, evangélica, neocon católica permite coisas abomináveis, falar agora do Brasil, como, por exemplo, a perseguição a um padre que ajudava moradores de rua. O medo da insegurança e da degradação no centro de São Paulo faz as pessoas buscarem bodes expiatórios. É esse instinto predatório, autodestrutivo, banal, né? E é mais comum, muitas vezes, naqueles que batem no peito e se dizem cristãos, mas nunca agem como cristãos, né? O padre Júlio Lancelotti é pároco da paróquia de São Miguel Arcanjo, no bairro da Moca. O padre Júlio tem uma trajetória de vida dedicada à garantia dos direitos humanos da população precarizada. Por mais de 3 décadas, o presbítero... Pessoal, presbítero assim, na igreja católica você tem o diácono, o presbítero e o bispo. Então o diácono é a primeira ordem, o presbítero já é uma ordem superior e o bispo é a mais alta, né? Ele realiza ações aí, o presbítero também é ligado à igreja presbiteriana, né? Mas aí, no caso, é a linha reformista. No caso, você tem o presbítero católico também, não necessariamente presbítero. Poderia falar mais à frente sobre a igreja presbiteriana. Veja, o Júlio Lancelotti oferece refeições, kits de higiene, ele dá carinho, afeto a essas pessoas, né? Ou ele participa da Pastoral do Menor, que é da Arquidiocese de São Paulo, faz a defesa da criança e do adolescente, fundou a Casa Vida 1, a Casa Vida 2, acolheu crianças portadoras do vírus HIV. O ano passado ele ajudou no fundo FICA, né, a associação que promove o acesso à habitação para famílias de baixa renda. Criou também o projeto Morar Primeiro, com o objetivo de abrigar famílias em situação de rua. Por isso que eu digo, o MBL é uma doença. O MBL e seus membros é um câncer na política brasileira. Contra essa doença, esse mal parece não haver cura, hein? Quer dizer, então eles deram um jeito de criar aí uma demonização do padre, porque o padre faz, e acontece, e põe a mão na massa. Eles não, eles vivem, esse MBL e outros partidos aí, de linha de extremista, de direitista e sionista, começaram a criar uma CPI para combater o padre Lancelotti. Quer dizer, como o padre ajuda crianças em situação precária, e agora está na moda falar em pedofilia, né? Então, o primeiro que acusa, isso é batata, tem culpa no cartório. Quem é que do MBL pode ter andado aí, hein? Ou desandado, né? Viva o padre Júlio Lancelotti! Viva! Terminar aqui com um pouquinho de história e de cultura geral. O termo presbítero vem do grego presbíteros, significa ancião. Então o presbítero é um líder espiritual de uma igreja, de uma congregação local. Ele tem de ensinar, ministrar o culto, administrar os assuntos da igreja, cuidar dos membros da comunidade, né, por exemplo, que estão em situação de difícil sobrevivência. No Novo Testamento, os presbíteros são mencionados várias vezes. São considerados os grandes líderes da primitiva igreja cristã. Eles eram chamados de presbítero. Inclusive, Paulo, que é praticamente o fundador da igreja católica, escreveu aos presbíteros da igreja em Éfeso, exortando-os a pastorear o rebanho de Deus com sabedoria e cuidado. Está nos Efésios 4, 11, 12. Nas igrejas reformadas e presbiterianas, o presbítero é uma das 2 ordens ministeriais juntamente com o pastor. Então, na igreja reformada, então a igreja presbiteriana começou lá na Escócia, por volta de 1700. Para o Brasil, ela chegou aí, a igreja presbiteriana do Brasil chegou aí por volta de 1860, com um presbiteriano americano. Muito bem, então eles trabalham na igreja reformada em conjunto com o pastor. No caso do padre Júlio Lancelotti, ele era um presbítero católico, né? E o pessoal do MBL aí é anticristão, neocon, neoliberal. Então sai, vai-te, né? Nós estamos aqui apoiando o padre Júlio Lancelotti. Vamos em frente, pessoal. É isso que tínhamos para dizer. Espero que vocês gostem. Deem um like, façam um comentário no nosso canal. Luz no fim do túnel. Ficamos por aqui. Até a próxima e fiquem com Deus.